Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amiga internauta que enviou a pergunta de hoje. Pergunta curtinha, vamos a ela. Olá, doutor Douglas, tudo bem? O fato em questão é que vivo tendo pensamentos intrusivos relacionados a crimes e também à violência. Não sou apática e nem violenta e tenho consciência de que não devo cometer nenhum crime ou algo do tipo. Mas esses pensamentos acabam surgindo e me causando um certo prazer. Às vezes fico tão tomada por essas ideias que chego a sentir vontade de praticá-las, sendo que um dos meus maiores medos é de que isso efetivamente aconteça. Existe algum transtorno relacionado a isso? Gostaria de uma orientação, pois isso está me deixando muito mal psicologicamente e agradeço desde já. Olha, minha amiga internauta, existe sim. No entanto, eu quero chamar a atenção para algo que eu sempre digo aqui no nosso canal do blog Pergunte ao Psicólogo, que eu não faço diagnósticos à distância. Primeiro, porque eu não conheço a história de vida da pessoa, eu não estive com ela. E segundo, porque isso poderia fazer com que eu incorresse num erro e também seria uma conduta até antiética da minha parte. Entretanto, eu vou colocar aqui para você coisas que nós temos na literatura psicológica, na literatura psiquiátrica, enfim, nos quadros que nós chamamos de psicopatologia, para que você reflita um pouco, porque de repente se você se identificar com essas coisas que eu vou colocar aqui agora, eu acho que seria muito importante você procurar uma ajuda de um bom psicólogo para fazer uma boa avaliação e, se for o caso, começar a fazer um tratamento para melhorar isso, tá bom? Olha só, esses quadros que nós temos de pensamentos intrusivos, eles são bastante sugestivos dos transtornos que nós chamamos de transtornos obsessivos compulsivos. São pensamentos que ficam invadindo a nossa cabeça com muita frequência e às vezes faz com que nós precisemos de tomar algumas medidas para aliviar aqueles pensamentos. Por exemplo, vou te falar de um que é muito comum, que é quando a pessoa tem uma invasão de sentimentos sobre contaminação. Por exemplo, das mãos estarem contaminadas toda hora. Aí a pessoa vai lá no banheiro, lava a mão, se sente aliviada. Só que de repente vem aquele pensamento intrusivo na mente dela de novo, das mãos contaminadas, ela vai ter que ir lá, lavar e voltar. E assim muitas pessoas podem, inclusive, com esse tipo de quadro, deixar a mão ferida, às vezes em carne viva. Isso não é algo raro de acontecer. Mas veja bem, quando estamos falando de pensamentos intrusivos, nós não estamos falando de ouvirmos vozes, tá? Ouvir vozes que estão falando sobre você ou estão te sugerindo determinadas atitudes são quadros compatíveis com outra categoria da psicopatologia que nós chamamos de categoria das psicoses. Então, não tem nada a ver quando a esfera fica exclusivamente restrita à questão dos pensamentos intrusivos. E os pensamentos intrusivos podem ser das mais variadas naturezas, podem ser de pensamentos obscenos. É comum também acontecer a pessoa ficar sendo invadida toda hora por imagens obscenas, coisas relacionadas a atos sexuais, às vezes até pecaminosos, e ela de fato fica com medo de fazer isso. Esses que você citou como pensamentos relacionados à violência também são comuns de acontecer nesse quadro que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo. Então, os pensamentos intrusivos podem ser das mais variadas ordens, e aí às vezes a gente precisa de fazer algumas coisas para nos sentir aliviado ou não. E às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma não tem ligação com a outra. Por exemplo, eu falei que o sujeito precisa de lavar as mãos porque ele quer aliviar aquele pensamento intrusivo, mas uma pessoa de repente que tenha um pensamento de acidentes, por exemplo, acidente de carro, desastres que vem muito à cabeça dele, de repente ele precisa de ir lá na porta da casa dele, abrir e fechar a porta 10 vezes, porque isso traz um alívio para esse sofrimento que ele tem. Então, o que você está falando pode sim sugerir uma possibilidade desse quadro, só que quem vai trazer esse tipo de informação de segurança no diagnóstico é um profissional da saúde mental, e aí sugiro que você procure o quanto antes, porque a tendência desses pensamentos, que nós chamamos de pensamentos ruminativos, eles se intensificarem, te incomodarem cada vez mais, te trazer um intenso sofrimento, começa a tomar conta de grande parte do seu dia, e o resultado disso é você ter uma vida perturbada, e nenhum de nós precisa de ter uma vida mentalmente perturbada. Portanto, a minha sugestão é procurar
uma pessoa da área de saúde mental, sobretudo um bom psicólogo para te ajudar nessa avaliação o quanto antes, em virtude de todas essas possibilidades que eu expliquei agora, tá bom? Então, um abraço a você, amigo internauta, a todos vocês que nos seguem. Quem quiser me seguir no Instagram também, basta pesquisar por @DouglasAmorim, psicólogo. Faça sua inscrição aqui no nosso canal aqui do YouTube, do blog Pergunte ao Psicólogo, que é muito importante pra gente. E até o nosso próximo vídeo.